E na série da sua vida, você é protagonista ou coadjuvante? Até que ponto o que eu sinto depende do que acontece comigo e até que ponto depende de mim? Hoje o No Life Talks recebe Rosana Bueno, psicóloga com mais de 25 anos de experiência, que acredita que a saúde mental começa quando a gente para de terceirizar a própria história e descobre o poder do protagonismo emocional. Seja bem-vindo ao No Life, um espaço para a gente discutir sobre autodesenvolvimento, saúde mental e bem-estar. Rosana, seja muito bem-vinda ao No Life. É um prazer tê-la aqui. A gente estava bastante animado com essa conversa para falar um pouco sobre saúde mental, né? Eu que agradeço o convite. Falar sobre esse assunto é sempre produtivo. Que ótimo, então. Para começar, Rosana, existe uma percepção diferente hoje sobre a saúde mental, né? Antes a gente achava que era uma coisa mais elitizada, que estava um pouco distante, mas aos poucos as pessoas começaram a abrir a sua mente para cuidar da saúde mental, mas com a pandemia as coisas se teve ali um movimento catalisador. E o que que mudou na forma como as pessoas encaram a saúde mental hoje, na sua opinião? Então, eu acredito muito, e pela minha experiência, é que a pandemia foi um marco zero dessa conscientização da necessidade de se cuidar da saúde mental. Até então, as pessoas achavam que elas só ficavam doentes do pescoço para baixo. E com a pandemia, as pessoas se sentiram vulneráveis. Então, a vulnerabilidade fez com que as pessoas começassem a perceber que, sim, nós ficamos, nós temos e precisamos cuidar da nossa saúde mental. E isso não tem classe, não tem gênero, não tem. Nós, sim, ficamos doentes mentais e precisamos cuidar. E assim, por que que você acha que a humanidade, vamos dizer assim, em geral, ela demorou tanto para entender que cuidar da mente é tão necessário quanto cuidar do corpo? Sabe o que eu acredito e que eu vejo? Existia muito preconceito até então. Então ninguém falava, eu estou fazendo terapia. Ninguém falava, eu vou ao psiquiatra. Porque isso era sinônimo de, tá louco, né? Você está com Essa problema, não está pessoa está com certinho. problema. E, como nós falamos, com a pandemia isso ficou comum. Isso é comum. Não é? Eu tenho dois filhos, outro dia meu filho falou assim, fulano, imagina, ele nem faz terapia, precisa fazer terapia. Então, ficou muito uma linguagem, inclusive de jovens hoje, a maior parte faz terapia, ficou comum. Sim, né? Aquele termo, né? Ele é terapeutizado. Às vezes a gente olha nas redes sociais, aplicativos de relacionamento, a pessoa coloca lá terapia em dia. E Rosana, como que a gente pode dar esses primeiros passos quando a gente acredita que algo não está indo muito bem? Eu acredito que o autoconhecimento te ajuda bastante. E hoje nós temos muita informação à nossa disposição. Então, você pode, inclusive, estudar sobre o que você está sentindo. Antes de você procurar uma ajuda profissional, eu me indico sempre assim: você estuda um pouquinho, né? Como é que a gente funciona? Como é que você funciona? Então, acho que um primeiro passo é você se perceber. Eu acho que quando a gente começa, né, olha, se já percebeu que não está muito bem, eu acho que já começa ali o processo de se compreender melhor, de se conhecer. Às vezes é alguém que dá um toque, né, também, acontece bastante. Alguém, poxa, será? Aí você começa a pensar, você fica meio bolado com aquilo na cabeça e acaba ah, entendendo, né? Eu acho que o autoconhecimento. Nossa, desculpa, vou voltar aqui. Eu acho que o autoconhecimento é essencial para te ajudar nesse momento. E falando sobre isso, às vezes a gente eh, tem um costume de se colocar na situação
como vítima. Às vezes nós, por exemplo, somos muito vítimas das circunstâncias. Então, assim, poxa, fizeram isso comigo, nossa, mas eles, aquilo, isso me aconteceu. E a gente tira um pouco da gente, da nossa responsabilidade, né? Então, isso fala um pouco sobre protagonismo, cuidado com o emocional, ele é algo muito pessoal. E o que que significa na prática ser protagonistas das próprias emoções? É assim, né, quando a gente fala em ser protagonista, primeiro que se você se coloca como no papel de vítima, você não tem o que fazer. Então, a culpa está no marido, na esposa, no filho, a culpa está no chefe, a culpa está na empresa, no governo. Então, quando você não se responsabiliza por nada, você se torna a vítima. Então, para você se tornar protagonista, a primeira coisa é você olhar e falar assim: "Tá, qual é a minha parte nisso tudo? Qual é a minha parte?". Hum? Tem até uma frase que eu falo bastante, que é assim, uma ocasião, eu estava descendo a 23 de maio, ainda não tinha aquelas plantas, e tinha muita pichação, e eu estava no trânsito, quase chegando ali no viaduto do chá, e eu falei: "Poxa, mas que trânsito, nossa, está muito trânsito aqui", e reclamando, sozinha reclamando, estava voltando de uma empresa, e de repente eu li uma pichação que dizia assim: Você não está no trânsito, você é o trânsito". Então, Nossa. tudo que acontece com a gente tem uma parte nossa aí, né, tem uma parte nossa. Então quando você reconhece, já começa o teu protagonismo, né. Com certeza. E por que que é tão fácil para a gente terceirizar a culpa e tão difícil assumir o controle? Porque, por exemplo, assim, você olhou lá aquela arte, isso te gerou uma provocação, né? Mas você reconhecer aí já é outro processo. Por que que isso é difícil? O que que implica? Eu acredito que quando você está no papel de vítima, você não precisa ter ação, você fica ali paradinho, você fica paradinho. Quando você tem culpados, você se torna vítima, então você não tem o que fazer. Então esse não, eu não tenho o que fazer, porque a culpa não é minha, é que traz essa estagnação. O processo terapêutico te ajuda muito nisso, de falar qual é a tua parte nisso, o que que você pode fazer em relação a isso. Então, eh, começa por aí. Se você está sendo um vítima em muitas situações, é é bom você questionar. E a gente fala sobre essa questão muito de zona de conforto. Às vezes, essa zona de conforto não é nada confortável. Não é nada, nem um pouco, mas a gente continua. E por que que existe essa resistência da gente? Porque às vezes a coisa nem é tão bom, você não tá nem numa situação legal, mas você prefere insistir porque, sei lá, porque aquilo já é, comum pra você e você: "Tá, é ruim, mas eu lido". Então, é o lugar confortável, né, o lugar confortável, o nome já está falando, é quentinho, você não corre riscos, eh, aquilo te acolhe, e você sair da zona de conforto requer coragem, requer estar desconfortável. É por isso que quando a gente fala, por exemplo, de mudança, a mudança é extremamente desconfortável. Quem fala para mim assim: "Ah, não, eu gosto de mudança", então é porque não mudou. Porque existe um período, quando você sai dessa zona de conforto, que é óbvio que não vai ser confortável. Mas aí tem muitas coisas envolvidas. Tem medo, tem insegurança, você tem lastros com algumas coisas daquela zona de conforto, então teria um leque de coisas para serem provocadas para a gente saber. Não, isso, chega em coisas, assim, pequenas, né, a mudança que você faz na sua rotina, que é bem difícil, mas, assim, até, por exemplo, eu vejo quando eu mudei de cidade, e eu queria muito aquela mudança, mas eu sabia que não ia ser nada fácil, ainda mais nesse contexto, né, e eu também não escolhi uma cidade muito fácil. Então eu saio ali eu estava morando em Bragança, né, não morava sozinho e agora eu decido morar sozinho. Decidir, assim, é uma coisa Hum.
tem um quê de responsabilidade, mas nem tanto, né? Aí tem um pouco de circunstância também. Mas, poxa, eu poderia voltar lá para Goiânia, né, para minha família e ficar lá, né? Porque eu já tinha casa, tá tudo certo, mas eu decido me arriscar. E às vezes, né, a gente consegue sair dessa zona de equilíbrio, essa zona de conforto. E aí vem as pancadas, né? E como que a gente faz para conseguir lidar? Porque a mudança, ela é igual você disse, ela não é gostosa com Uhum. tudo. É bom, você consegue vislumbrar a oportunidade, mas assim, às vezes você, tipo, justamente com medo de viver as coisas boas ou as coisas ruins, não, desculpa, eu vou até reformular. Com medo de viver as coisas ruins, você acaba, né, perdendo as boas oportunidades, né? E como que a gente faz para sair desse estado, dessa inércia que tanto persiste? É ressignificar. Tem uma frase que eu falo há muitos anos que diz assim: segurança não compactua com crescimento. Hum? É. Por quê? Porque a tua mudança, por exemplo, que você cita, você estava saindo de uma cidade para ir para outra, que você iria seria independente, moraria sozinho. Tem várias vantagens, eu acredito nisso, dentro da sua independência. Mas isso não significa que você sai de um lugar, vai para o outro, chega lá e está tudo bem. Você vai passar por momentos que você vai se sentir inseguro, que você vai questionar, que você vai pensar: será que eu fiz certo? Será que não? Nossa, Tem um nome isso que eu gosto de explicar, que deixa as pessoas assim, muitas vezes eu explico e essas pessoas falam: nossa, isso mudou. Que é a curva do J. Você já ouviu falar da curva do J? não, por favor, me explique. Então vamos imaginar a curva do J. Então eu vou me imaginar um J. As pessoas acreditam que ele vai sair dessa ponta aqui do J e vem para cá. Mas isso não é verdadeiro. Por exemplo, você foi promovido. Então, que legal, fui promovido. Daí quando você é promovido, você vai sair de um lugar que você tinha conforto, porque você conhecia tudo que você Tava fazia, lidando bem já. para um lugar que você não conhece, um lugar novo. Você pode, inclusive, ter sido promovido. Você está num lugar novo, mas você não vai pular para cá. Você vai para a curva do J. Curva do J é onde você baixa sua autoestima, você acha que você fez errado de sair de onde você estava, que você não está conseguindo aprender até vir aqui na curva, né, que é o pior lugar. E daí, quando você passa por tudo isso, você começa a subir e vai chegar no seu objetivo. Basta você lembrar das mudanças que ocorreram na sua vida, Nossa, muito. que você vai falar assim, quando você chegou lá: nossa, será? E daí você vai para a curva do J: nossa, que horror, o que que eu fiz? Devia ter ficado onde eu estava, bababá. E depois você sobe, então chama curva do J. E a gente sempre vai passar pela curva do J, porque a mudança, eu sempre eu exemplifico com o andar. Quando você está andando, por alguns momentos, um dos seus pés vai estar no ar quando você está caminhando. Então, por alguns momentos, se a gente olhar a figura de uma pessoa andando, ela vai estar com um dos pés no ar, mas ela vai estar caminhando. Se você ficar parado com os teus 2 pés paradinhos, Seguro, né? seguro, mas está parado. Então, por isso que eu falo, segurança não compactua com crescimento. Por alguns momentos, você vai estar inseguro. Você foi promovido para outra cidade, você vai ganhar o dobro do que você ganhava, mas você leva a família, uma família muda de casa, muda de bairro, os filhos mudam de escola, você muda de áreas. Então, essa é uma série de mudanças. Eu sempre pergunto: você vai seguro? Não, você vai inseguro. Se você ficar, você está parado. Se você for, vai passar por esses momentos de insegurança. Eu consegui me explicar? Eu fui clara? Ah, com certeza. Eu acho que realmente a gente passa muito por essas curvas do Jota. Eu acho que Aham. várias vezes. Nesse exemplo que eu trouxe, eu consigo ver claramente qual foi o momento assim dessa curva. Eu lembro que foi bem ali que estava completando um ano e eu falei: ó, eu preciso de mudar de casa
porque eu tinha compreendido que o local que eu escolhi para morar não fazia sentido para mim, tanto financeiramente, não gostava da localização, do perfil ali em volta, falando, eu preciso de um lugar mais tranquilo, e também preciso ajustar, porque aí a gente tem noção do global, sabe? Porque aí, às vezes, quando a gente toma uma decisão pela mudança, mas a gente talvez não tinha planejado, não tinha imaginado todos os cenários. E às vezes, por mais que a gente planeja, tem umas novidades, tem coisas que a gente não contou. E aí você pensa, poxa, o que que eu posso fazer agora para Uhum. ou eu desisto de tudo, É. ou eu entendo, realmente eu fracassei, tá tudo bem também, mas para mim não estaria tudo bem mesmo. Então eu falei, eu preciso bancar isso, eu preciso rever e recalcular a rota, porque era muita coisa, era financeiro, era questão de trabalho, era desafio, era eu olhar para mim e falar, poxa, eu não vim para cá para isso. Porque também tem isso, né? Uhum. A gente vai e fala, não, beleza, meu objetivo é isso. Aí quando você vê, você já, poxa, isso aqui eu não tô cumprindo. Isso aqui também não foi. E aí você, tá, vamos repensar, vamos começar por aqui, e começa a fazer tudo de novo, e aí a gente volta ali pra ponta do J, que às vezes você não tá, nem termina. Você nem termina, né? Você volta, poxa, deixa eu recalcular. Deixa eu recalcular. Não estou na estaca zero, mas eu tive que dar uns passos para trás para que eu possa dar os passos para frente, né? E às vezes, a nossa mente, às vezes não sempre, né? A nossa mente, ela precisa estar muito bem pautada dessa consciência, né? Então, cara, se a gente não tem essa consciência... Por isso que eu te falo que o conhecimento, ele te traz essa tranquilidade. Quantas vezes eu estive em momentos de aprendizagem que eu falava, nossa, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo. Eu estou na curva do J. Estou na curva do J. Ou ainda, nossa, viver numa situação com várias pessoas, eu faço parte. Não são as pessoas, eu faço parte de tudo isso. Conhecimento. Por isso que eu acredito e confio muito que quando você traz esse conhecimento para as pessoas dela mesmo, nós não temos manual de instrução. Cada pessoa é uma. E quando você começa a conhecer isso, você sabe como lidar com você. Isso é algo que eu acredito bastante. Não, e eu poderia encarar isso, acho que todo mundo, né? Não sei como as pessoas lidam, né? Cada um é diferente, igual você disse. Mas eu poderia pegar esse momento ruim e falar, poxa, nada dá certo, realmente é tudo contra mim. Mas eu pensei, não, vou olhar por um outro ângulo. E você fala muito no seu trabalho sobre a psicologia positiva, né? E que ela traz um olhar diferente, às vezes fora daquela questão de positividade tóxica, né? Mas assim, a realista, né? Como que a psicologia positiva e ela muda a forma da gente olhar para a vida? Eu sempre estudei muito psicologia, eu fiz 5 pós, e uma delas foi essa em psicologia positiva, que eu terminei bem no meio da pandemia em 2020. E ela mudou bastante. Eu diria até para você assim, que ela me deu mais segurança na forma que eu pensava. Porque, por exemplo, como eu falei, eu tenho 2 filhos, e eu sempre acreditei que a gente ensina as pessoas a serem felizes. E a psicologia positiva, ela tem isso, que ela acredita muito que é você que traz, que provoca a tua felicidade, não é algo que acontece do nada. Então, quando meu filho era pequeno, eu falei assim, eu vou ensinar ele a ser feliz, vou ensinar meus filhos a serem felizes. Então, eu estava tomando sorvete, comendo doce, estava com prazer, eu falava assim, Bruno, você está feliz, Bruno? E ele era bebê, ele falava assim, eu estou, mamãe, estou feliz, estou feliz. E assim foi a vida toda, reconhecendo nos pequenos momentos a felicidade. Então, eu falava assim, eu estou ensinando meus filhos a serem felizes. E quando eu conheci a psicologia positiva, isso veio se confirmar, porque a psicologia positiva, o diferencial dela a psicologia sempre estudou a doença. A psicologia positiva foi estudar as pessoas felizes. E isso quebrou muita coisa, muitos mitos, inclusive, né? Na onde as pessoas encontravam a felicidade, que era no dinheiro. Então, foi se desmistificando muita coisa com a psicologia positiva. Se usa alguns termos que eu, no mercado, uso, que eu não gosto muito, que é assim,
as pessoas são mais otimistas. Eu não sou, Rosana, não gosto desse termo otimista. Por quê? Porque se numa ponta você tem uma pessoa otimista, o que é uma pessoa otimista? Ela não vê problema. Na outra ponta você tem o quê? Uma pessoa pessimista, só vê problemas. Então, vamos cortar essa linha? Aqui no meio eu tenho uma pessoa realista, vê problema e vê solução. Então, eu sempre fui uma pessoa realista. E eu considero isso uma forma de você ser positivo. E a psicologia positiva trouxe muito fortemente essa questão da gratidão também. Porque na gratidão não é usar a gratidão por gratidão, como muitas pessoas, sou grato, gratidão, gratidão. Não, a gratidão é uma ferramenta que te ensina o seu olhar a ver as coisas boas que acontecem com você no dia a dia. Então, eu tenho uma frase, por exemplo, no mercado, que eu falo assim para as pessoas: olha para o pudim e não para o buraco do pudim. Então, as pessoas olham muito para o buraco do pudim, ao invés de olhar para o pudim. Então, a psicologia positiva, para mim, se resume a você conseguir olhar para o pudim. De uma forma bem... Maravilhoso. Mas é essa questão também, porque eu na terapia, eu sempre... Porque eu me pego muito nessa questão de ficar reclamando, sabe? Minha mãe também, ela fazia... também, eu peguei um pouco isso dela, a gente reclamava muito, mas ela mesma, a gente tá reclamando demais, nossa, vamos agradecer, né? Vamos ser gratos. Exatamente. E por muito tempo eu não tinha fazer essa ligação do reclamar e do agradecer. Porque hora eu tava só reclamando, acontecia uma coisa boa, nossa, que bom que aconteceu, mas assim, não me sentia grato porque eu tava sempre olhando pro buraco, pro problema. Porque a gente tá sempre querendo resolver algumas coisas, mas as coisas às vezes estão resolvidas em outros lados, né? E a gente tem que olhar para isso até mesmo para a gente ter força e energia para resolver as coisas que não estão resolvidas. E aí, uma vez, a minha psicóloga, na época, ela pegou e falou: Gabriel, vamos fazer uma lista? Uhum. Vamos fazer uma listinha? Tá, eu sei que você quer muita coisa, mas lá do início, volta lá, ó, quando você começou e vem até hoje, me fala o que você conquistou, o que você fez. Eu tenho certeza que você fez alguma coisa. E você pode agradecer por isso, né? E fui fazer, aí eu me sentia mal na hora que tava fazendo, poxa, realmente, eu não foi tão ruim assim, não foi nada ruim, na verdade, né? Porque eu sempre fui muito de olhar muito para frente. Isso, às vezes, a gente tá muito no futuro, né? E isso deixa a gente ansioso, né? De uma certa forma. Aliás, deixa a gente muito ansioso, né? Nem de uma certa forma, deixa a gente ansioso para caramba. E eu ficava muito nesse lugar, né? Mas quando eu fiz esse exercício, o cara falou: olha, eu acho que eu preciso ser um pouco mais gentil comigo mesmo, porque olha só, olha quantas coisas eu já fiz. Lógico, talvez eu aumentei muito, né? Eu coloquei um nivelamento um pouco alto. Mas você acredita que é possível ser feliz mesmo diante dos desafios, muitos desafios? Às vezes a pessoa está muito atribulada, mas é possível você achar ali uma luz no final do túnel, mesmo quando está tudo bagunçado? Eu ouvi uma frase quando eu estava começando a minha carreira. Eu lembro que eu fui fazer um curso de inglês com um senhorzinho, pessoa idosa. E uma ocasião eu cheguei, eu nem me lembro por quê, mas eu sei que eu estava triste na aula, eu cheguei triste na aula. E quando chegou no final da aula, ele falou: Rosana, você pode esperar um pouquinho que eu quero conversar com você? Eu falei: tudo bem. E daí eu aguardei. E daí esse senhor falou assim para mim: eu não sei o que está acontecendo com você, mas você não é a última da fila. Então, quando a gente pensa que você não é o último da fila, você consegue também ser um pouquinho mais empático com você e um pouquinho mais realista. Porque olhar para o que você conquistou, para o que você fez, então, isso é olhar para o pudim. Né? E a vida
a vida, ela faz isso, não é? Sabe por que ela faz isso? Porque ela é semelhante ao quê? Os Aos As ondas, os batimentos batimentos, antigos. exatamente. Isso aqui, o que que é? Está morto. Então, a vida, ela eu li isso esse ano, achei muito bacana, me serviu muito, e eu falo para as pessoas, é impermanência. Impermanência. A impermanência. Tá feliz? Bacana, mas sabe que isso não vai durar muito tempo. É, uma das leis da vida é justamente É. a impermanência, né? Então, e acreditar nisso, entender isso, torna as coisas mais normais para você. Você fala assim, faz parte. Isso E faz parte. às vezes a gente não entende, porque tem pessoas, por exemplo, que têm tudo. Tem tudo. Tem um lugar bom para morar, tem dinheiro, viaja, faz tudo. E às vezes as pessoas elas estão insatisfeitas, né? E às vezes a linha dela, né? Por mais que ela tenha tudo isso, e elas não conseguem, sabe? Não vêm. E talvez eu não sei se essas pessoas elas precisariam um pouco mais de desafio, sabe? Entendeu? E eu acho que tem muito a ver com essa questão da gente se sentir útil de alguma forma, né? Porque às vezes quando tudo nos é dado, parece que a gente não tem o hábito de, né, de se desafiar, de procurar, né? E quais são esses pilares, né, do bem-estar? Eu acho que existem diversos fatores na vida da gente. E quais são esses pilares assim que todos nós deveríamos conhecer para que a gente pudesse ter mais autoconhecimento e acessar, né, esse bem-estar sempre? O que eu vou trazer não é meu, é científico isso, que é um estudo da psicologia positiva. Um deles é a emoção positiva, é cultivar emoções positivas. Acontece tanta coisa boa com a gente durante o dia, e de repente acontece uma coisa ruim é o suficiente para você estragar seu final de tarde, sua noite e a sua semana. Então, cultivar emoções positivas, tirar o ressentimento, parar de pensar em coisas ruins que te aconteceram. Isso é treino. Cultivar emoções positivas é um dos pilares. A outra é engajamento, é o flow. É você ter alguma atividade onde você não veja o tempo passar. Pode ser um trabalho, pode ser um lazer. Tem gente que é na academia, tem gente que é fazendo tricô, fazendo trabalho manual, e tem gente que é trabalhando, não é? Quem faz isso trabalhando é um sortudo. Eu me sinto uma pessoa sortuda. Tá, de parabéns. Eu me sinto essa pessoa sortuda porque às vezes eu fico ali, a gente chama de flow, né? Você tá no flow com algo que vai te trazer vários benefícios, né? Tanto mentais quanto financeiros, né? E é ótimo. Né? E é uma delícia, não é? O outro é relacionamentos de qualidade. Você ter relacionamentos de qualidade é fundamental. Eu acompanho, não só na minha vida social, como na minha vida profissional, as pessoas reclamam de um amigo, de uma pessoa que tem condição de você se afastar e a pessoa não se afasta. Então, ter relacionamentos de qualidade, seja ele relacionamentos com o marido, com a esposa, com o namorado, e relacionamentos de amizade. Eu vou me relacionar com pessoas que têm qualidade, que traz coisas boas para a minha vida, né? Não pessoas cone, né? Que vão lá atrapalhar a minha vida. O outro é significado, propósito. Qual é o propósito? Você vive para quê? Você está fazendo o quê aqui? Você já se perguntou? O que eu estou fazendo aqui é ter propósito. E o outro que nós acabamos de falar, mas que eu gosto muito, que eu aprendi muito, é assim, é você celebrar as tuas pequenas vitórias. Celebrar as tuas pequenas vitórias é fundamental. Poxa, que bacana. Estou muito feliz de estar aqui. É uma vitória. Vamos celebrar. Então, celebrar as tuas pequenas vitórias. Então, são 5 pilares do bem-estar, que antes o Martin Seligman o autor chamava de felicidade. Daí ele mudou e viu que a felicidade é muito mais complexa. Então, chama de os pilares do bem-estar. Você falando isso, as pequenas coisas, eu lembro muito bem, quando eu era criança, a gente morava numa casa que, tipo, não tinha nem não tinha, nem era rebocada. E o banheiro não ficava dentro da casa. E eu falava, e naquele momento, poxa, que legal ter uma casa pintada com banheiro dentro de casa. E aí, esses dias, né, eu tava com um pouco de preguiça de limpar a minha casa, meu apartamento. Hoje eu moro, né, sozinho no apartamento, que é um quarto, uma sala e o banheiro. É uns 25 metros quadrados, é pequeno, mas
Aí eu me dei esse trabalho, eu fui limpando tudo, canto por canto, né? E no final, foi uma sensação de bem-estar que eu olhei pra aquilo. Eu tirei até foto da janela, assim, Uhum. do sofá. Eu falei, poxa, que eu tava, né, esses dias eu tava reclamando, né? Poxa, eu preciso de um armário aéreo aqui, eu preciso de não sei o quê. Aí eu, caraca, mas tá tão bonito, tão organizadinho, tão do meu jeito. E eu pensei, poxa, naquela época, aquele Gabriel de lá ia adorar ter isso aqui, ia estar no É. palácio, ele ia se sentir. E isso lá em Goiânia, ali, ó, tipo, e lá na periferia de Goiânia. E quando eu penso, poxa, eu não tô nem na periferia, não tô eu não tô numa casa que não é pintada, eu estou numa casa boa, uma casa que me dá conforto, eu tô bem localizado, tô em cima do metrô, na maior cidade da América Latina. Então, sabe? Assim, era pequeno, começou assim, eu só tava feliz, poxa, ela tá limpa, tá cheirando capim-limão, Gosto. que é um cheiro que eu adoro. Enfim, começou aí, mas depois eu fui olhando, aí eu fui puxando, sabe? Nossa, eu falei, caraca, que legal estar aqui. E tudo isso, né? Uhum. Mérito meu, poxa, eu vou dizer que Construção, sim, eu né? trabalhei por isso, eu consegui, sabe? Então, independente das coisas que eu quero conquistar ainda, isso já é uma vitória incrível. E às vezes a gente não Valorizar. olha pra isso, sabe? Aham. E eu sou uma pessoa, às vezes, bem reclamona. Acho que eu preciso melhorar bastante. Mas eu tenho esses momentos, essa epifania Aham. de cair em si e ver, poxa. Existe um estudo de satisfação que se chama adaptação hedônica. Já ouviu falar? Não. Adaptação hedônica. O que é a adaptação hedônica? De uma certa forma, ela até nos protege, que é assim. Existe um estudo que fala que você tem uma linha, você tem uma linha lá do seu DNA lá de bem-estar, de felicidade, a forma como você é. Daí você está lá na sua linha, daí você ganha um prêmio na Mega Sena. Você vai ficar muito feliz durante um tempo. Depois você volta para essa linha normal. Isso tem estudos que mostram isso, não é? De pessoas que já ganharam muito dinheiro e perderam tudo, de pessoas que saíram de morar numa comunidade para morar num apartamento e voltar para a comunidade. Então, existem estudos, eu não tenho agora expertise suficiente para te trazer números, mas existem estudos. Então, você sobe e desce, volta para o seu estado normal. Tá? Isso nos protege por quê? Porque a mesma coisa acontece com o nível de tristeza. Então, você vem na sua linha, quem você é, sofreu um acidente, perdeu alguém, você vai naquele seu nível de tristeza e depois você volta para o seu estado normal. Então, o nível de satisfação, às vezes, é muito curtinho. Né? Quando eu aprendi isso, eu consegui perceber que meu nível de satisfação pelas coisas era muito pequeno, um curto tempo. E me lembrou pelo seguinte: eu saí numa sexta-feira com meu marido, nós fomos ao shopping, e daí eu olhei um sapato e falei, era tudo que eu queria na minha vida era esse sapato, né? É Tudo que eu comum, queria na minha vida. mulheres gostam muito de sapato. Eu falei, era isso que eu queria. Ele falou, não, vamos comprar o teu sapato. E quando chegou, daí eu li, estudei isso tudo, estudei na sexta-feira. Quando chegou na terça-feira, eu falei, nossa, estou precisando comprar um sapato. Ele falou, mas como? A gente comprou um sapato na sexta-feira. E daí fui estudar sobre adaptação hedônica que fui entender isso. Por quê? Porque o nível de satisfação passa rápido. Comprou um negócio novo, daqui a pouco isso Você nem normalizou. usou ainda, né? Só tinha comprado. Normalizou. Isso melhorou, por isso que eu falo que psicologia é treino e conhecimento. Isso melhorou tanto em mim que eu comprei um carro faz 2 anos, eu olho para ele, parece que ele é novo. Eu falo assim, adoro esse carro, adoro esse carro, adoro esse carro. É mantendo a minha satisfação pelas minhas conquistas e mantendo a satisfação pelo aquilo que você adquire. Porque senão você fica, adquirir, pô, já foi, né? Já foi, já foi. Não, vamos curtir mais, né? Vamos dar mais valor. Porque a gente às vezes tá sempre olhando pro próximo, né? Próxima ida. Beleza. Exatamente isso. Que ótimo, consegui. Próximo, que agora eu vou. Que é agora? Que eu vou ficar ansioso pra ter. Isso. Eles falam muito, tipo, a ansiedade de desejar e o tédio de possuir, né? A gente fala muito isso sobre relacionamentos também, às vezes. Eu tava brincando com os meus amigos falando sobre isso, né? Tipo, me mandaram um meme e falaram, poxa, que essa pessoa não... Que eu não seja o tédio de possuir dessa pessoa, alguma coisa assim.
Sim, acaba que esgota muito rápido, né, a nossa empolgação com as coisas. Ah, eu Sim. tô, por exemplo, um iPhone mesmo, comprei um novo agora e já estão lançando um outro. E aí você já quer, e aí você já se organiza para ter um novo. Então, assim, não para, porque estão sempre programando a gente de uma certa forma. E agora, assim, não querendo nos colocar no local de vítima, mas existe, né, é, uma estratégia por trás que quer que a gente esteja nesse lugar, Sim. esteja no tédio para querer consumir algo novo, né? Então, muitas vezes o mundo acaba pesando, né? Então, e vamos gerando comportamentos que vão sabotando e a gente vai, né? E as redes sociais fazem muito isso com a gente, né? A gente tá querendo sempre estar por dentro, sempre ter o que todo mundo tem, a gente vai acabando entrando nessas ciladas, né? Existe Uhum. um propósito por trás que não é nada bom, Sim. mas que nos coloca nessa situação. Sim, né, a mídia traz isso fortemente, e a gente entra num automático onde a gente passa a desejar, inclusive, aquilo que a gente não precisa. As redes sociais fazem isso. Você acompanha a rede social e acha que quando você olha, você acha que as pessoas são exatamente aquilo que você vai buscar aquilo. E normalmente a pessoa não expõe a vida real dela. E quando você conquista aquilo, você percebe que você não é feliz com aquilo. Então, é, 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 é muito difícil lidar com isso, porque é um comportamento muito automatizado. E como que você sai disso, né? Sim, e tudo isso existe pessoas, né, por trás provocando essas sensações. Então, a gente tem ali aquele documentário Dilema, acho que o Dilema das Redes Sociais, é um documentário na Netflix, Uhum. onde programadores, né, de diversos programas, de diversos aplicativos, vão denunciando a ciência por trás Sim, do comportamento. Então, assim, cara, eu quero te manter ali. Quero te manter ali. Você não pode sair. E quando você sai, eles vão criando estratégias para que você volte e te encontram em outra rede social ou te encontram em outro lugar para te trazer de volta, sabe? E nós, sem querer, estamos sendo manipulados de uma certa forma. De uma certa forma, não, estamos sendo muito manipulados. É automatizado, é automatizado. Você entra nisso sem perceber. E como que você vai sair disso? Quando você começa a se questionar. Eu acredito muito quando você se questiona, o seu autoquestionamento, né? Eu preciso realmente disso? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou buscando isso? Que não é um hábito que a gente tem de se questionar, Será né? que eu preciso de um labubu? Ah, será que eu preciso? Então, quando você se questiona, você pode ter surpresas e sair dessa situação automática que a gente vive. Eu vivo, você vive. E a gente tá o tempo todo dando informações, né? Porque, por exemplo, para chegar aqui, você usou um GPS que provavelmente era do Google, Uhum. e você vai fazer uma busca, era do Google, agora a gente tem as IAs também, né? Então, assim, então a gente está munindo eles sempre de informações para eles saberem exatamente o que a gente quer, o que a gente poderia. No próprio documentário, eles falam: caraca, a gente consegue pressupor como que você vai se comportar em determinado momento, em determinada época, desde que a gente te traga um certo. Não seria incentivo, mas é como se fosse uma isca, desde que a gente te provoque de alguma certa forma, né? E aí então espera-se um comportamento, inclusive quando a gente estuda sobre para divulgação das redes sociais, usar aquelas plataformas, né, de para impulsionar, Uhum. né? Então existe uma ferramenta que chama Lookalike, que por exemplo, você, Rosana, você tem o seu público, pessoas que compram sua mentoria. E aí, existe uma pessoa que não é a Rosana, mas que quer ser como a Rosana, ou que tem o mesmo público da Rosana, pega os seus dados e usa esse lookalike, pega, eu quero exatamente o tipo de público dela, aí a ferramenta vai atrás dessas pessoas exatamente porque elas estão mais pressupostas a adquirir um produto que a Rosana oferece, por exemplo.
E nós somos o tempo todo bombardeados disso. E assim, é muito envolvido com o nosso ego. Tudo, Sim. tudo. E assim, por que que o ego e esse controle, às vezes, eles são tão perigosos para a saúde mental? Quando a gente fala, de ego, a gente está falando de uma pessoa que precisa estar em evidência, não é? E ela precisa estar em evidência. E quando a mídia traz aquela evidência, você fala: "É isso que eu quero, eu preciso estar aí, eu tenho que ser o melhor, eu preciso desse status". E por mais que você tenha informação, como você estava explicando o que a mídia faz, por mais informação que você tenha, você precisa ter consciência para você não se envolver. E o ego, as pessoas egóicas, né, que são encontradas em todos os lugares, inclusive e principalmente nas empresas, é aquela necessidade de estar em evidência, de ter o controle, de ser o melhor, e isso contamina ambientes, e isso não faz bem, nem para as pessoas e nem para ela mesma. Hum, Não, isso acaba gerando uma exaustão mental, né, porque a gente está sempre exaustão. correndo atrás do rabo, né, a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. E quais os comportamentos que você percebe que deixam as pessoas mais exaustas emocionalmente? Eu diria para você, uma delas é o perfeccionista. Perfeccionismo. O que que é? O perfeccionismo, o perfeccionista, ele nunca está pronto. Muitos clientes meus, eu pego, é o perfeccionismo. Ele nunca está pronto. O perfeccionista, ele é negativo, porque ele não olha para os acertos, ele olha para os erros dele. Nunca está certo, nunca está bom. E daí, as pessoas, isso se evidencia muito quando ele trabalha numa empresa e ele não se vê pronto. Nunca ele está pronto, não está bom, não está bom. Daí chega alguém do lado dele que não tem esse mesmo perfeccionismo e passa à frente dele e é promovido. Daí ele fica naquela frustração. Por quê? Pô, mas o que ele sabia, eu faço muito melhor do que ele, mas por que que não foi você? Porque você não achava que estava pronto. Então, o perfeccionismo é algo que traz um estresse bem, assim, muito forte. E outra coisa que eu gosto de evidenciar também é controle, querer controlar. Então, eu vou fazer uma generalização, portanto, isso não é verdadeiro para todos, mas eu vejo na minha experiência, assim, as pessoas querem controlar coisas que não têm controle. Eu vou te dar um exemplo. É, falta um pouco da consciência. Você planeja um final de semana, alugar uma casa na praia com a sua galera e você vai para lá. Poxa, uma das coisas possíveis é chover. E chover se torna a infelicidade. As pessoas destroem isso. Mas, poxa, mas chover faz parte. Então, esse faz parte é algo que eu tenho estudado esse ano, que eu uso alguns exemplos que é assim, é como se o coveiro reclamasse de ter que enterrar alguém todos os dias. É como se o motoboy reclamasse de que está chovendo. Então, são coisas que fazem parte da vida, da situação. Vou chover faz parte. Não é? Ah, o meu trabalho tem muita pressão. Me fala um trabalho que não tem pressão. Eu sou dona da minha empresa, mas no meu trabalho existe uma pressão. As pessoas confundem pressão com tensão. Uma coisa é você ter uma entrega, você tem um relatório, você tem uma coisa para fazer, um trabalho que exige recursos e que você tem prazo. Isso é uma pressão. Ter um chefe, um gestor que te contamina nesse processo, isso é tensão. Então a gente confunde algumas vezes, estou fazendo uma generalização, tensão com pressão. Então não dá para se iludir de que eu vou arranjar um trabalho que não tenha tensão, pressão. Me fala, que eu não encontrei ainda.
Eu nem Também comprei. gostaria. Não, não precisa ter tanto, pode ter um pouco menos, talvez, mas tem, sempre tem, né? Só de você ter um prazo, algo para entregar, existe uma pressão, né? Natural. E faz parte. E sim, É o coveiro, vai enterrar. e sempre tá um ponto acima, né? Nunca, porque se você nivela abaixo, a expectativa é abaixo, então você, poxa, pode fechar, né? Porque nenhum negócio tá com Vai. expectativa baixa, tu quer ser surpreendido. Então acaba que sempre vai existir uma pressão, ainda mais quando ele conhece já, né, a equipe, conhece as pessoas. Então nunca vai dizer, nossa, gente, tá muito bom agora, vocês podem relaxar. Eu Não. duvido. Nunca vai acontecer. E normalizar isso te torna mais saudável. Sim. Pessoas, nós vamos para a praia. Agora, pode acontecer de chover. E se chover, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma pizza, nós vamos fazer um churrasco, o que nós vamos fazer? Porque é possível. E foi exatamente o que eu fiz no meu aniversário de 30 anos. Eu chamei todo mundo lá de Goiânia, veio aqui para São Paulo, a gente desceu lá para Riviera São Lourenço, em Bertioga, e eu aluguei um apartamento, né? E eu já sabia que ia chover em alguns momentos, mas não sabia que ia fazer frio. Então veio todo mundo querendo pegar a praia e chegou lá e o que estava previsto aconteceu, né? Choveu. E aí foi que a gente foi fazer um churrasco, aproveitar o apartamento, né? Porque às vezes a gente vai pra praia, você aluga o apartamento, mas você só fica na praia, fica fora. E aí foi, a gente pôde aproveitar, né? Que não tava nem barato. E aproveitou o espaço, né? Porque a praia é gratuita, aquilo a gente tava pagando, né? E é isso, é meio que uma resiliência, né? Isso é E, uma resiliência. e o que a gente pode fazer para lidar melhor com o imprevisível? Porque ele é imprevisível, o nome já diz. É você aprender a lidar não com o imprevisível, mas com o que é previsível. É óbvio, né? Deveria ser óbvio isso. Deveria ser óbvio, mas assim, eu faço questionamentos nos meus atendimentos para as pessoas que eu falo assim, meu Deus, eu tenho até vergonha de falar, mas vou questionar o óbvio. Porque o que é possível acontecer? Então, quando você pensa naquilo que nós falamos alguns momentos atrás, que é na impermanência, faz parte da vida, faz parte, se você tem um carro, faz parte você pagar o IPVA. Se você mora num prédio X, faz parte você pagar um condomínio. Então, quando você olha para aquilo e fala assim, isso faz parte, porque eu sinto muitas queixas de situações, vamos lá para o coveiro que tem que enterrar a pessoa todos os dias. Eu sinto muito queixas de algo que faz parte, que não está fugindo. Então, eu não diria para você do que é imprevisível, mas do que é previsível, que é o que eu te falei. Vamos para a praia, mas pode chover. Tem um meme ótimo na internet que fala assim: hoje eu tive que trabalhar no meu trabalho, foi horrível. É bem isso. E às vezes a gente tá nesse lugar também, né? E até falando de trabalho, às vezes a gente é um ambiente que a gente lida muito com o humor das pessoas. E às vezes essas emoções alheios ou nossos, eles são contagiosos de uma certa forma, né? O ambiente fica pesado, né? Não porque as coisas vão mal, mas porque de repente a gente deixa isso colar na gente, né? De uma certa forma. E assim, o que significa para você ter um teflon emocional, vamos dizer assim? O Teflon Passa e já desliza. o Teflon já tem essa característica que é não deixar colar. Não é? Quando você tem consciência, trabalhar, a ambiência tem muita influência na nossa saúde mental. Por quê? Você trabalhar com pessoas tóxicas, você trabalhar num ambiente negativo, eu vou falar para você, é um grande desafio você não sair de lá contaminado, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu estou cansado, mas não é nem do trabalho, é das pessoas, é do ambiente. Né? Eu quero aproveitar esses momentos que nós estamos conversando e trazendo técnicas para as pessoas. Tem algo que a gente chama de quebra-estado. Estava numa reunião hoje de manhã falando com uma menina e ela falou: às vezes eu levanto, vou lá, trabalho num lugar lindo, saio, vou no jardim, quebrou o estado. Você precisa quebrar esse estado. Se você trabalha num ambiente assim, primeiro Teflon, isso é dele, isso não é meu.
Isso é dele, não é meu. É consciência. Sabe esse seu diálogo interno que fica batendo papo com você? É ter um diálogo positivo. E também um diálogo que comande você. Então, isso é dele, está contando. E se ele chegou mal-humorado, esse mal-humor é dele e não é meu. Então, é o teu diálogo interno, é a tua consciência. Então, isso ajuda esse teflon. E assim, acabou o dia, você vai para casa, quebra estado. Né? Se você tem o poder, a possibilidade para uma academia, ou o simples fato de você ter uma foto, eu trabalhei muito tempo em hospitais, muito tempo, de ter uma foto de um momento feliz que você teve lá com seus amigos na praia, que aquilo te remete a uma alegria, algo gostoso, isso quebra estado. Né? Sabe quando você está olhando lá no seu Instagram, na internet, que passa assim, quem gosta de bicho vê um cachorrinho, daí você, automaticamente você olha e dá aquele sorrisinho, quebra estado. Então, é muito importante que você crie ferramentas para quebrar esse estado, e principalmente antes de você chegar em casa, porque senão você chega em casa chutando o portão, batendo no cachorro, e vem da onde? Vem do seu trabalho. Quebre estado. Né? Saiu de um ambiente carregado, quebra estado. Toma um chá ali na esquina, né? Deixa aquilo. Ou tomar um chopp também, né? Desço ali do meu escritório, ali na Berrine, já tem a galera se divertindo. Eu nunca fui, mas eu acho que ainda vou quebrar esse estado dessa forma. E assim, como o nosso estado de humor, ele influencia nas pessoas ao redor. Porque assim, a gente fala, o meu chefe tá uma pilha, trouxe pra mim, a gente entende, é dele. Mas e da gente para as outras pessoas? Como que a gente pode influenciar positivamente, vamos dizer assim, outras pessoas? A primeira coisa é você reconhecer. Né? Eu trabalhei em algumas empresas, né, alguns anos atrás, que chegava lá, você colocava a carinha como é que você estava se sentindo naquele dia. Nós, nós não acordamos iguais todos os dias. E quando você estuda inteligência emocional, que você começa a se compreender, você começa a compreender como é que você acordou hoje. E como você acordou hoje, o nosso vocabulário emocional é muito pequeno. Nosso vocabulário emocional é muito pequeno. Então, algumas vezes a gente fica colocando nome naquilo que a gente está sentindo, só que você não sabe exatamente o que você está sentindo. Eu aprendi num treinamento que eu fiz, que eu gostei muito, como o nosso vocabulário emocional é muito pequeno, você acordou, você está diferente. Então, às vezes, meu marido mesmo pergunta: você não está bem hoje? Eu estou diferente. Mas aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada, eu estou diferente. Por quê? Porque às vezes teu colega de trabalho fica assim: Gabi, você não está legal hoje, eu te conheço, aconteceu alguma coisa. E simplesmente, você está diferente. Mas daí é como se o cérebro entrasse nesse processo de looping. Daqui a pouco você fala assim: não, acho que eu sei. Sabe o que foi? Ontem de manhã eu tive uma discussão com a minha mãe e tal. Mas não era isso. Isso foi implantado em você. Então, quando você me pergunta assim, como fazer para não contaminar, ou como fazer para trazer esse lado positivo, assim, existe um estudo, eu não tenho o nome do psicólogo agora, mas que diz assim, para cada uma fala negativa, precisam 3 situações positivas para combater isso. Você imagina a força que isso tem? Uma palavra negativa? Eu costumo dizer que eu tenho congestão auditiva quando eu estou perto de alguém muito negativo. Isso não vai dar certo, isso não. Buf, né? Então a gente precisa se proteger disso. É uma forma, sim, de você controlar o ambiente, pelo menos o seu. É o que a gente pode controlar, né? E assim, nenhum terapeuta tem condição de cuidar ninguém, de curar ninguém, né? Inclusive é uma provocação, né? Você traz ali e uma parceria, alguém pode te ajudar a trilhar melhor por aquele caminho com as soluções que você mesmo está apontando, né? Na verdade, eu acho que a gente vai mais para se ouvir, porque a gente está tanto na correria que a gente nem se ouve, né? Até porque é uma loucura, mas quando a gente pensa no processo, né, a gente entende que existe ali uma corresponsabilidade. Qual que é o limite entre ajudar e criar essa dependência emocional?
Eu sempre diferencio a ajuda de apoio, né? Você vai fazer um jantar para algumas pessoas e eu sou um dos convidados. No sábado eu passo na frente da sua casa, você fala assim, eu falo, e aí, Gabi, tudo bem? Você fala, estou preparando o jantar, sobe aí, eu subo. Daí tem uma mesa grande, e daí eu pego uma cebola e começo a cortar. Como é que você quer que eu corte? Ah, corta assim quadradinho, e a gente conversando sobre outros assuntos ali. Aí essa cebolinha, como você quer que eu corte? Eu vou cortando, né? Eu estou te ajudando, eu estou te apoiando. Tá me apoiando. Vou te contar outra situação, outro momento. Mesma coisa, você vai fazer jantar, eu passo na frente da sua casa, você fala, sobe aqui, Rosana. Chega lá, a mesa está posta e você está cozinhando. O mise-en-scène lá está pronto para você fazer e daí você está cozinhando. E eu pergunto para você, o que que você vai fazer? Ah, eu vou fazer frutos do mar. Ah, tá. Como é que você calculou a quantidade para cada pessoa? Ah, você sabe se tem alguém que é alérgico a frutos do mar? Eu estou te apoiando, eu estou te ajudando. Aí, na verdade, você tá criando uma confusão mental. Eu estou te apoiando, estou te ajudando a pensar. Sim, Ajudando não, estou te apoiando no pensar. Estou te direcionando para você pensar. sim. Ajudar, eu estou com a mão na massa, né? Eu estou com a mão na massa. Então, é, no que eu aprendi enquanto psicólogo, mentoria, eu apoio, eu não ajudo. Quem faz é você. Eu Entendi. apoio. Quando o psicólogo passa a ajudar, ele cria uma dependência do outro, e daí o outro entra na zoninha de conforto dele. Entendi. E Esse, isso para mim, é o limite. isso é, por exemplo, às vezes a gente quer mesmo que a pessoa ela diga exatamente o que que eu tenho que fazer. Não, peraí, ó, minha vida é essa daqui, ó, me fala o que que eu tenho que fazer no passo a passo. E a terapia muito isso, é uma provocação para que eu chegue ali e reflita sobre aquilo. Existe uma série que se chama Falando a Real na Apple TV, que é um psicólogo, que ele passa por diversos traumas, aí um dia ele decide falar a real pros pacientes dele. Fala, olha só, você tá com a dependência, você tem que terminar com seu marido. E aí, isso vai começando a criar uma série de coisas. Aí ele chega, vai, você tá com problema, vem morar aqui em casa. E aí, vai gerando esse problema, que ele decidiu falar a real, né? E vai gerando desequilíbrio na vida dele, na vida das outras pessoas e de todo mundo. E no final, ali, o que era pra, né, ser uma questão de apoio, tornou uma dependência. Então, ele ficou, poxa, tem uma cena específica que essa paciente do marido, ela chega a empurrar o marido do penhasco. E aí a responsabilidade vem para quem? Pro psicólogo, que falou, você tem que fazer isso. Mas ela fez do jeito dela. E aí, né, ajudou, atrapalhou, né? Então, é interessante a gente pensar nesse absurdo, mas de uma certa forma, não só com um profissional, às vezes com as pessoas, né? Porque Sim. às vezes a gente, poxa, vai lá, diz assim, assim, assado, né? Eu acho que a gente tem que, às vezes, perguntar mais, igual o exemplo do Frutos do Mar, do que falar, ah, não, pode deixar, eu vou fazer aqui para você, faz isso, toma aqui, vou fazer o mise en place. E a responsabilidade, não tirar do outro a responsabilidade que é do outro, né? Isso é Mesmo. incrível. E como que a gente pode, né, interromper você como profissional? Como que eu vi isso muito na novela agora que passou, interromper um processo terapêutico é quando o paciente ele não se compromete, porque acontece também, a gente tem o personagem lá da Heleninha Reutemann, que assim, não contribuía. Que chega um momento que, poxa, eu não consigo te ajudar. É isso, estou te demitindo. Eu tenho algumas formas pessoais do trabalho de Rosana Bueno, que está há 25 anos no mercado. Eu tenho as minhas formas de trabalhar isso, em todos os meus atendimentos. Então, por exemplo, mentoria. Alguém vem fazer uma mentoria comigo, são 10 sessões, eu quero pagar. Eu não aceito.
Por que que eu não aceito? Você vai me pagar como você puder mensalmente, porque isso me permite parar o processo. Isso me permite parar. Eu falo, inclusive, para as pessoas: eu não sou academia para você pagar, não ir e falar que não está funcionando. Na terapia, assim, começa muitos cancelamentos e quando volta, começa, ah, não, não deu, eu não pensei, eu não fiz. Eu também, eu corto, falo, talvez você não esteja no momento de fazer esse processo. Não, mas eu quero continuar. Eu me lembro uma ocasião, numa mentoria que eu estava dando, e era a terceira sessão, a pessoa não tinha feito as tarefas, e a pessoa virou para mim e falou assim: ah, eu não fiz, mas nossa, eu gosto muito de conversar com você. Eu falei: então vamos para o bar que é mais barato. Vamos tomar uma cerveja no bar que é mais barato. Então, no processo terapêutico, o profissional, na minha aprendizagem, você precisa interromper, porque e falar, talvez não seja o momento, porque você não está fazendo nada para você se ajudar, nem sou eu que vou te ajudar, é você. É importante saber disso. O psicólogo pode te demitir, caso você não cumpra com os combinados. E como que a gente pode fortalecer essa autonomia emocional sem abandonar o cuidado? Fortalecer essa autonomia sem abandonar os cuidados é se conhecendo. Se conhecendo. Eu vou falar sempre isso para você. A gente precisa aprender a entender, a estudar sobre os nossos comportamentos, a questionar os nossos comportamentos. E como é que a gente pode fazer isso de uma forma prática mesmo? Eu tenho os meus palpites, inclusive eu tenho as minhas formas, né, de me conhecer. E o que que você sugere? Coisa bem prática do dia a dia de autoconhecimento. Tem uma que eu gosto muito, não é? É assim, vamos para a matemática? Vamos sair da psicologia, vamos para a matemática, denominador comum. Quando 3 pessoas falaram a mesma coisa a teu respeito, começa a questionar. É isso que as pessoas fazem? Não, não é isso que as pessoas fazem. É assim, 3 pessoas estão falando a mesma coisa a seu respeito, as pessoas falam assim: estão fazendo um complô contra mim. Sim. Porque fulano, beltrano... Às vezes a pessoa no trabalho, ela consegue brigar com todo mundo. E ela acredita que todo mundo Tá errado. está errado e só ela está certa. Pode até ser. Não estou tirando essa possibilidade, mas é bom questionar. É denominador comum. Você é o denominador comum dentro daquela situação. Então, não dá certo com um, não dá certo com outro, não dá certo com outro, né? Alguma coisa tem sua aí. É igual de relacionamento também. Isso Por exemplo, às vezes, poxa, ninguém dá certo comigo. Qual que é a coisa em comum que todas essas pessoas tinham? Era você. Exatamente, denominador comum. Aí, poxa, vamos dar uma olhada para isso daí, né? Então, eu costumo dizer que eu sou uma psicóloga com uma grande tendência em engenharia. Eu gosto muito de trazer conhecimento para as pessoas que passam por atendimento comigo, conhecimento para não criar dependência, não é? Eu questiono, o que você acredita que aconteceu com você nessa situação? Né? Para a pessoa falar, não é? Porque a pessoa está esperando que eu fale. Sim. Não fala o que você acredita. O que você acredita que está acontecendo com você nesse momento? eu já tive na terapia um momento assim que eu tava inseguro, eu tava com meus contratos ali, mas eu tava inseguro com todos. Eu contava, explicava e tal. E aí ela me questionou, mas tem uma coisa muito comum que tá acontecendo em todos eles. Qual que é? Aí eu fiquei assim, eu realmente tava muito perdido. Falei, não sei. Você trabalha com o quê, Gabriel? Eu falei, eu sou roteirista. Mas isso daí, você trabalha, quando você faz roteiro, você faz o quê? Eu escrevo muito bem. E escrita é o quê? Ela foi bem didática. Eu falei, poxa, eu não sei. Ela falou, comunicação. Comunicação. E isso é muito importante, porque, por exemplo, se eu tô inseguro com alguma coisa, eu preciso comunicar que eu estou inseguro. Não assim, dessa forma, mas eu preciso comunicar. Poxa, se algo funcionava de uma forma, não tá funcionando mais, eu preciso ir lá e comunicar. Tá acontecendo alguma coisa? Sabe, eu não fiz
esse trabalho. Uhum. E eu saí de lá e fui fazer. Exatamente. Falei, cara, é o seguinte, não estão me acionando pouco, né? O contrato continua valendo e tal. E aí, o que a gente pode fazer? Eu posso ajudar em alguma coisa? E eu tô me sentindo dessa forma aqui. É muito bom eu não fazer nada. Acho ótimo, mas eu estou preocupado com isso. E aí falou, poxa, nossa, não sabíamos, é porque tá passando por isso. E assim, Uhum. existia naquela época uma falha da empresa, porque é importante comunicar os seus prestadores de serviço, né, o que a empresa está passando, o que ela está enfrentando, e até mesmo para eles poderem ajudar de uma certa forma. Mas também existia um silêncio também por conta do medo, né? Poxa, e se, às vezes eles não estão nem reparando, se eu chegar lá e falar, eles, poxa, realmente não está precisando do seu serviço mais, e cortar o meu contrato. Então, o meu medo era esse, né? Mas eu tinha que sair daquela angústia. E também era uma prevenção para não sair surpreso, né? Ser surpreendido por alguma situação, tipo um cancelamento de contrato, né? Então é importante saber, né? Ter consciência. E a gente conversando ali na nossa pré-reunião, você falou uma frase que eu adorei, que você falava assim, gente é gente. Né? Porque a gente está muito automatizado, a gente cria um monte de técnica, mas, gente, a gente até te deu um exemplo ótimo, que eu trabalhei numa empresa que era gente especializada em gente, era um lugar que menos era especializado em gente toda a minha vida. O que é isso, Rosana? O que significa para você essa frase? Eu costumo dizer que gente é minha matéria-prima, né? E gente não vem com manual de instrução. Então, você entender que as pessoas são diferentes é o princípio de tudo. É o princípio de tudo. E tudo que você for movimentar, se você me perguntar hoje como profissional no mundo corporativo, fala assim, qual a melhor especialidade hoje de uma pessoa é conhecer gente. É saber lidar com gente. Então, quando a gente fala gente é gente, e gente é gente, e elas são singular. Não adianta você querer colocar todo mundo junto, querer agir da mesma forma, seja essas pessoas a tua equipe ou sejam teus filhos. Eu tenho 2 que são totalmente diferentes. Então, eu preciso saber lidar com gente e aceitar as singularidades. Porque tudo que você fizer vai ter gente envolvida. E como que a gente pode exercitar mais a empatia do que o julgamento? Eu fiz um curso uma vez, inclusive eu fiz um curso de mediação de conflitos. Inclusive, eu fiz estágio no fórum. Às vezes eu me perguntava o que eu estou fazendo aqui. Né? Porque não era essa a minha intenção. Eu falava da mediação de conflitos como algo que me trouxesse mais subsídios para trabalhar dentro da psicologia e das empresas. Mas eu ouvi algumas frases, dentre elas essa que eu vou te falar, que você já deve ter percebido que eu gosto muito de frases de efeito, que a frase foi assim... julgar, você sempre vai julgar, porque é humano, é reflexo. Você olha alguém e fala assim, nossa, que roupa, nossa, que fala estranha, nossa, julgar, você sempre vai julgar. O que você não pode fazer é condenar. Você olha alguém e fala assim, nossa, que roupa, deve ir para tal lugar com essa roupa, você está condenando. Julgar, conhecimento. Julgar, você sempre vai julgar. O que você não pode é condenar. E a empatia, que as pessoas falam assim, não, a gente aprende assim, né? Empatia é se colocar no lugar do outro. Se eu falar para você, vamos trocar de cadeira, então eu estaria sendo empática com você. Estou no seu lugar. Não, isso não é empatia. Empatia é mais do que isso. Empatia é se colocar no lugar do outro com o olhar do outro. Com o olhar do outro. Porque quando eu vejo o outro com o olhar dele, eu entendo a situação dele. Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que está com problema financeiro, teu amigo está com problema financeiro porque comprou um carro X em 72 vezes. Daí você vai lá e fala assim, não, eu vou acolher. Nossa, por que você fez isso? Você sabia que você não tinha condição? Como é que você foi comprar? Você não está sendo empático. Você não está sendo empático. Você está olhando com o seu olhar. Olhar com o olhar dele é entender, não é? É entender, assim,
É, eu entendo que naquela época você acreditou que seria mais fácil pagar essa prestação. É olhar com o olhar dele, Uhum. não com o seu olhar. Ah, eu não teria feito isso. Isso não é empatia. Empatia é você conseguir olhar e perceber e acolher essa pessoa com o olhar dele. Eu entendo que na época você acreditou que isso seria possível. E que não é fácil fazer isso, né? Não, não é. Porque cai no nosso julgamento. E, Rosana, a gente já está caminhando aqui para o final, e só para deixar gravado, qual seria o primeiro passo para a gente viver de forma mais leve, responsável emocionalmente e assumindo de fato o protagonismo das nossas vidas? Entender que você é um ser humano e que você precisa se conhecer, estudar sobre comportamento e sobre o que acontece com você. Eu acredito que esse é o primeiro passo. Entender que você faz parte das interações. Então, como você impacta no outro é uma resposta de quem você é, ou pelo menos do que você passa para as pessoas. Uma dica também é assim: cuidado para não transformar amigos em seus grandes ouvintes e, a partir daí, você agir conforme o teu amigo falou. É amigo, não é teu psicólogo. Ou ainda, estou falando de coisas que eu tenho encontrado, se medicar com medicações da sua amiga porque deu certo. Então, a dica é realmente isso, é você ter autoconsciência. Como é que eu tenho autoconsciência? Vai estudar sobre você, lê um pouco sobre inteligência emocional para você entender a diferença entre emoção e sentimento, para você entender quais são as suas emoções que são mais predominantes. Tudo isso vai te ajudar a se conhecer, né? A buscar uma gestão das suas emoções. Gestão de emoção, você vai pegar, se você for entrar na internet, você vai ler sobre isso e você vai começar a ter uma autoconsciência. E não esquece, a gente fica doente do pescoço para cima. Então, esse respeito é muito grande. E algo que eu queria deixar como último é: aprenda a dizer não. As pessoas estão com muita dificuldade. Estou fazendo uma generalização, portanto, não é verdadeiro para todos. Nós estamos em dois extremos. Ou as pessoas falam não e agride o outro, ou ela não consegue falar não. E daí ela se sobrecarrega e ela vai parar lá na mentoria, ela vai parar lá na clínica. Por quê? Porque não sabe dizer não. É isso. É isso, e sigam Rosana Bueno. Tá aparecendo aí no Lower Third. Para ter mais autoconhecimento, que você agora está fazendo bastante, né, voltado para o ser humano, falando sobre gente, e é um trabalho incrível. Rosana, muito obrigado pela sua presença aqui, eu adorei esse papo. Espero que você volte outras vezes, depois a gente pode falar sobre vários temas também. Eu agradeço isso, foi um grande exemplo do que é estar em flow. Eu não senti o tempo passar. Espero que os nossos ouvintes também não sintam. Obrigada. E esse foi mais um episódio do No Life Talks, um espaço para a gente discutir sobre autodesenvolvimento, saúde mental e bem-estar. E você pode conversar com um profissional da nossa plataforma, acessando o nolife.com.br ou através do QR Code aqui na tela. Muito obrigado pela sua audiência e já deixa o seu like e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa conversa e ter mais protagonismo. Até a próxima!